Olá, pessoal, bom dia. Tudo bem? Bom dia, bom dia. Mais uma live de terça-feira, começando agora. Mais uma aula da incorporação na prática. Como vocês estão? Espero que bem. Terça-feira, 10h10. Hoje a gente vai falar sobre regularização de imóveis prontos e oportunidades para incorporação imobiliária. Então já aproveita, já manda essa live para alguém que tá aí comendo bola com terreno desregularizado, ou manda essa live para quem trabalha com imóveis, para quem é de imobiliária e às vezes não tá percebendo uma oportunidade muito boa para trabalhar com imóveis que ainda não estão regularizados. Bom, a live de hoje, como sempre, tem caderninho, certo? Esse caderninho ele vai estar no grupo do Telegram daqui a pouquinho. Se você ainda não está no grupo do Telegram, tá marcando bobeira. Terminando essa live, você vai no link lá na descrição do perfil da Incorporação na Prática e você consegue assistir essa live tanto dentro do grupo, porque lá dentro tem o Telegram, onde você entra no grupo do Telegram, vai receber todos os caderninhos, gente, olha isso aqui. De todas as lives, desde o dia 4 de janeiro. É muita coisa. Então aproveita, entra no grupo do Telegram para poder acompanhar esse conteúdo todo. Aproveito para lembrar de duas coisas. A primeira é que a gente está tendo reprise da primeira temporada de lives da Incorporação na Prática, que começou no dia 4 de janeiro e foi até o final de março. A gente está fazendo reprise dessas lives todos os dias na hora do almoço, meio-dia, no nosso canal do YouTube. Se você ainda não está sabendo, acessa o nosso canal do YouTube, assina o nosso canal, começa a seguir, ativa o sininho para você receber todas as notificações quando a gente colocar um vídeo novo. E todos os dias às 3 da tarde, a live de hoje, essa live que está acontecendo agora, às 3 da tarde, ela também vai para o nosso canal do YouTube. E aí lá você consegue assistir na velocidade que você quiser. Pode botar a Carol para falar na velocidade 2 aí. Não recomendo. Mas enfim. Então vamos direto ao assunto. Hoje a gente vai falar sobre regularização de imóveis prontos e oportunidades para incorporação imobiliária. Eu separei em 4 tópicos básicos e a gente vai falar sobre esses 4 pontos. O primeiro ponto é o seguinte: regularização de imóveis para incorporação. Quando a gente fala em regularização de imóveis, eu tô falando às vezes de um terreno, às vezes de um prédio, uma casa, um imóvel antigo. E quando eu falo regularização, é regularização perante a municipalidade, perante a cidade. Obviamente está tendo uma tendência no Brasil todo, porque as prefeituras entenderam que se a prefeitura facilitar a vida do dono do imóvel para ele conseguir regularizar o imóvel dele, o que acontece? Ele começa a pagar mais IPTU. Porque normalmente, quando a gente fala em regularização de imóveis, a gente está falando de duas coisas. Uma é a posse do imóvel, né? Que às vezes a documentação tá toda errada, tem lá um uso capião, tem um contrato ainda de gaveta, então aquele imóvel não tem o registro. E a outra situação é quando a gente tem uma obra pronta e essa obra pronta tem uma área diferente da área que existe lá. Então a área da documentação está diferente da área construída. Isso acontece muito com empreendimento antigo, com obra antiga. Às vezes um predinho que começou com aquele bando de puxadinho no térreo, ou aquela casa que era uma casa inicialmente uma única casa e construiu uma casa no fundo por um filho, ou construiu uma churrasqueira, coisa do tipo, ou o imóvel era um pouco maior, você construiu 2, 3 casas no mesmo terreno, então seria interessante você fazer um desmembramento, que é pegar aquele lote e dividir em 3, com isso você aumenta a liquidez. Então, existem várias situações que a gente precisa fazer regularização. Só que quando eu tô falando regularização para incorporação imobiliária, eu estou falando o seguinte: ou é um imóvel, um terreno com uma casa que eu, incorporador, vou comprar para demolir,
Ou é um prédio que eu, incorporador, vou comprar para fazer um retrofit, fazer uma modernização, uma reforma, né? Quem não sabe o que é retrofit, coloca no Google RETROFIT, retrofit. Que é você fazer uma reforma com modernização. Então você, ou trocar o uso. Então você tem um prédio residencial, apartamentinhos, e você pega aquele prédio e transforma ele num prédio comercial, ou num corporate. Você reforma o prédio inteiro e muda o uso dele, normalmente pagando outorga onerosa para a prefeitura, enfim. Então o que acontece? Às vezes existem imóveis que estão muito bem localizados e normalmente os imóveis muito antigos que não estão regularizados estão localizados numa área nobre, numa área central, numa área que a gente tem muito interesse, nós incorporadores temos interesse em desenvolver essa área. O que acontece? Às vezes a gente não quer o perrengue, o estresse de resolver essa área. Então tem incorporador que opta por não mexer em alguns terrenos, que são terrenos bons, volto a dizer, mas que não estão regularizados. Ou porque tem uma situação de herdeiro, né? E aí tem alguma partilha, tem alguma situação muito difícil de resolver. Muito incorporador fala, prefiro não me meter nessa confusão, e ele não mexe naquele terreno. Isso é uma oportunidade para as pessoas que trabalham com venda de terreno. Então, se você, corretor de imóveis ou dono de imobiliária, terreneiro, você que tem acesso a pessoas que têm esses imóveis travados, é interessante que vocês comecem a montar um pacote de consultoria, de serviço, onde vocês destravam esses terrenos. Porque, volto a dizer, se é um terreno todo travado, todo complicado, que está sendo vendido por 400 mil, na hora que você organizar a papelada desse terreno e regularizar esse imóvel, ele com certeza vai valer muito mais. Não vou aqui chutar o índice de valorização, eu não tenho informação suficiente para fazer isso. Mas é óbvio que esses terrenos vão valer mais, esses imóveis vão valer mais. E aí o que acontece? Quando você regulariza um imóvel, esse imóvel passa a ser possível de compra por um incorporador. Porque o incorporador, a gente já falou isso várias vezes, o que é incorporação imobiliária? É a venda de uma ideia que está registrada no cartório de registro de imóveis. Quando a gente vai fazer o registro da incorporação e obter o RI, né, o número do registro de incorporação, que é aquele númerozinho que me permite fazer a venda de uma unidade autônoma, seguindo a Lei 4.591 de 64, no artigo 32, eu tenho lá uma lista de documentos, um checklist que eu tenho que cumprir para eu, incorporador, poder começar a vender. Um desses itens é que o terreno aonde eu quero fazer a incorporação tem que ser um terreno regularizado. Então, se eu, vendedor de terrenos, se eu, engenheiro, se eu, arquiteto, que trabalho com regularização de imóveis, começo a colocar no meu radar, no meu serviço, no meu escopo de trabalho, regularizar imóveis para incorporação, e eu monto uma parceria com uma imobiliária, eu começo a pegar aquele tomate podre, né? Aquele terreno que não dava para nada, eu começo a pegar aqueles terrenos e eu começo, aqueles terrenos e aqueles imóveis, e eu começo a regularizar esses terrenos e esses imóveis para que ele tenha o quê? Liquidez e valorização, porque a partir do momento em que ele está regularizado, eu posso apresentar esse terreno para um incorporador desenvolver um negócio. E aí é o pulo do gato. Eu que estou vendendo terreno, eu paro de vender terreno e eu começo a vender potencial de negócio, eu começo a vender VGV. E aí eu não recebo mais uma comissãozinha, não quero desmerecer os corretores de imóveis que vendem terreno, mas incorporação imobiliária é outro esquema. Se eu vendo um terreno já com business plan, já com o desenvolvimento de uma ideia, com análise de mercado, com inteligência, estudo de viabilidade econômica, eu paro de vender terreno. E incorporador não compra terreno, incorporador compra potencial de negócio. Então, se eu, que sou um terreneiro, faço uma parceria com um arquiteto ou um engenheiro que vai trabalhar com a regularização desses imóveis, eu mudo de nicho de mercado. E eu começo a vender potencial de negócio e eu paro de vender terreno. E aí eu começo a receber em cima do VGV e não uma porcentagem na comissão de venda do terreno. Eu vou ganhar uma comissão de venda na porcentagem do VGV que eu vou desenvolver ali dentro. E aí a coisa muda de figura.
Então, por que é interessante para quem ainda não tá olhando esses terrenos, né? Essa maçã podre aí, né? Que a gente fala, eu não vou mexer com terreno irregular. Vai sim! Porque esse tipo de terreno é o ouro em pó que o incorporador quer desenvolver negócio, só que muitas vezes ele não tem tempo, ele não tem expertise para desenrolar esse novelo de linha. Então, se você tem conhecimento sobre regularização de imóveis, registro, quadros da NBR, inclusive, propaganda da Carol, a gente tem um curso chamado Quadros da NBR 12721, que te ensina como fazer o preenchimento de quadros da NBR para regularização de imóveis. E a gente tem um outro produto chamado Guia de Registro de Incorporação, que te ensina o passo a passo para você fazer o registro de uma incorporação. Esses 2 cursos te permitem ter informação suficiente para você conseguir trabalhar com regularização de imóveis prontos. Ou seja, eu tenho que fazer um desmembramento, eu tô com 3 lotes e eu tô vendo que ali tem um lote que tem uma casa antiga, tem um outro lote que dá para fazer um loteamento, tem um outro lote que dá para fazer uma torre, e esse lote que tem a casa eu vou ter que demolir. São 3 produtos diferentes que eu vou conseguir vender para 3 incorporadores diferentes. Então a gente precisa começar a ter essa visão de, se eu resolver a situação desse terreno, do ponto de vista, às vezes eu preciso, por exemplo, aparece um terreno que tem uma casa. Eu preciso de um arquiteto que vai fazer o as-built, ou seja, vai fazer o levantamento das áreas desse projeto, para fazer o projeto você tem que fazer a adequação desse projeto na prefeitura, que a gente chama de modificativo com acréscimo de área, ou modificativo sem acréscimo de área, apenas modificando a planta. Então, às vezes, você mudou uma parede interna, não acrescentou a área construída. É, obviamente, mais fácil fazer a aprovação desse projeto de as-built quando eu não tenho acréscimo de área. Porque, às vezes, existem terrenos que ultrapassam o potencial construtivo, a área construtiva máxima daquele terreno. E aí tem outras situações também mais específicas, por exemplo, às vezes a obra é tão antiga que ela não consegue se enquadrar na legislação atual de rota de fuga, por exemplo. E não tem como eu fazer uma reforma, colocar uma escada, porque eu tenho uma empena cega que já está no vizinho, não tem aonde eu colocar uma escada de rota de fuga. Então, às vezes, as prefeituras também aceitam contrapartidas, e aí você tem que pagar uma multa, uma taxa, dizendo, olha, você vai receber o seu alvará e o seu habite desse empreendimento, vai pagar o IPTU atualizado, mas esse empreendimento ele ainda não atende a certas legislações e exigências. Aí vem aquela história, quando a gente fala em retrofit, que é o quê? Um empreendedor compra um terreno, compra um prédio, faz a reforma. Dá uma olhada depois, gente, no site da Triptych, que é um escritório de arquitetura super bacana, adoro o trabalho deles. Eles fizeram um retrofit em São Paulo, eu não vou lembrar onde, mas coloca retrofit Triptych, que vocês vão achar. E é um trabalho super legal, fizeram uma fachada incrível. Então vale a pena vocês começarem a dar uma olhada nisso. Que é o quê? Pegar um prédio antigo numa região incrível e transformar aquilo num produto que tem um VGV maior, né? Um VGV alavancado. Então, regularização de imóveis para incorporação imobiliária é você fazer a regularização desse terreno para ser passível de ser incorporado ali dentro. Com isso, você aumenta a liquidez do imóvel, até para venda, tá? Para venda pessoa física. Se eu tenho uma casinha que ela não tá regularizada, quem comprar essa casa vai ter que pagar à vista, ela não vai poder financiar esse imóvel. Então você perde liquidez, certo? E, obviamente, a valorização desse imóvel. A partir do momento que o imóvel está regularizado, ele vale mais. Isso é óbvio. E aí também tem uma outra coisa, né? Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção, que é o incorporador comprar um terreno, às vezes numa localização incrível, e ele mesmo correr atrás dessa regularização. Porque às vezes ele vai comprar o terreno a preço de banana. Vai ficar muito mais barato até do que ele fazer uma permuta. É óbvio que normalmente quando você faz permuta você paga mais caro pelo terreno, né? Mas às vezes é um terreno numa região tão única que vale a pena você aumentar essa exposição de caixa e comprar um terreno que não está regularizado e que vai sair muito mais barato para você, incorporador. Mas aí são coisas muito específicas. É aquele terrenão no Leblon com aquele predinho de dois andares, que você compra aquele terreno e você vai fazer lá 20 andares, né? É uma coisa muito
É uma oportunidade muito específica. Bom, e aí tem o que eu falei, que é o corretor montar parceria com arquiteto e engenheiro para trabalhar essa regularização de imóveis para venda de imóveis, tanto imóveis prontos, né, terreno e prédio, que a gente sabe que vai ser demolido porque o incorporador vai querer passar o trator e fazer uma obra nova, ou se for uma situação muito específica, vai fazer um retrofit. E aí, lembro de novo, coloca no Google retrofit Triptych São Paulo, que vocês vão ver um prédio super bacana que eles fizeram, acho que tem uns 2 anos, se não me falha a memória. Bem legal. Bom, então, aí quando eu falo dessa parceria, né, do corretor com o arquiteto, engenheiro, a gente vai tentar, né, quando a gente monta essa parceria do arquiteto com o corretor de imóveis, a gente vai parar de apresentar, e aí eu vou fazer uma crítica para corretores de imóveis que vendem terreno com uma estratégia porca, que é praticamente virar spam. Você pega, manda um e-mail com 30 anexos dentro desse e-mail, imagem aérea, foto aérea, um monte de documento e manda para todo mundo. Eu recebo no direct, eu recebo no meu e-mail pessoal, e-mail profissional, no Facebook, eu recebo tudo que é lugar, terreno. E, gente, a chance de você fazer um negócio desse jeito é mínima, né? Eu acho que aí o ideal é que o incorporador, o corretor de imóveis que tá vendendo esse imóvel, tá vendendo esse terreno, ele passa a vender um imóvel já com uma análise do que eu posso fazer naquele terreno, de preferência um BP. É óbvio que aí eu vou chamar atenção para uma coisa. Se você quer vender o terreno para uma Brookfield, se você quer vender o terreno para uma JHSF, você não precisa fazer o BP, porque eles vão desenvolver o negócio eles mesmos. Agora, se você está vendendo o terreno para uma empresa, para uma incorporadora, uma construtora / incorporadora pequena, aí sim vale a pena você vender o negócio. Você já fazer uma inteligência de mercado, você já desenvolver um produto, ter uma ideia do que pode ser feito naquele terreno, de acordo com a vocação do terreno e a legislação daquele terreno. Então aí nesse caso vale a pena você vender um business plan e você apresentar para o dono, para o incorporador, o potencial de negócio que você pode fazer dentro desse terreno. Então você não vende terreno, você vende potencial de negócio, você vende VGV, né? Bom, então aqui quais são algumas etapas? É lógico que aqui eu tô colocando uma coisa bem genérica, porque, né, o céu é o limite do que pode acontecer para travar um terreno. Então você vai fazer um as-built para ver quais são as construções que tem dentro daquele terreno. E muitas vezes houve uma atualização da lei de uso e ocupação do solo, às vezes teve uma atualização de legislação, mudou-se o uso, né, daquele terreno. Então às vezes era uma área industrial que virou área de expansão urbana, que virou área residencial. Então você pode fazer outro uso. Então às vezes tinha lá uma indústria mesmo, um galpão, alguma coisa desse tipo, ou uma chácara, uma mini chácara, algo desse tipo, e você já pode fazer um condomínio de lote com casa, você pode fazer verticalizar, pode fazer torre, né? Então aí às vezes você consegue regularizar o imóvel e já vender esse novo potencial construtivo. Porque volto a dizer, às vezes o empreendimento que existe nesse terreno hoje não faz mais sentido, e aí a gente não trabalha com retrofit, com aquela reforma, com modernização, a gente trabalha com demolição mesmo, né? Uma outra coisa que é interessante é que quando você for apresentar um terreno desse tipo, um terreno que você vai regularizar, então você tem que fazer o as-built, né, que é aquele projeto de arquitetura atualizado com a construir, a demolir, né, o que você tem de diferença entre o projeto aprovado lá de 78, né? Aí você vai ter um alvará novo e um habite. E aí o que é interessante? Às vezes tem alguns empreendimentos que eles estão completamente irregulares, inclusive com os usuários. Quem está usando aquele imóvel também está irregular, né? Ele não tem um alvará de funcionamento. E às vezes é um comércio que está trabalhando, que está operando dentro daquele lugar, e aí olha o pulo do gato. A pessoa que aluga um imóvel, sabendo que aquele imóvel é irregular, ele está pagando o aluguel mais barato. Então quando eu falo sobre, porque ele tem um risco, é um imóvel irregular. Então quando eu falo que aumenta a liquidez inclusive se você não quiser vender o imóvel. Se você quiser manter o seu imóvel apenas locado, trabalhar apenas com aluguel, a partir do momento que você regulariza o teu imóvel,
você passa a poder cobrar um aluguel mais caro, né? Então é um ganha-ganha, e você poder, inclusive, só mudando um pouquinho de assunto, porque eu me lembrei de uma coisa interessante. Às vezes algumas pessoas me procuram para algumas consultorias específicas, né? E aí apareceu um caso de uma família que eles queriam construir um prédio para alugar, para renda. E aí eles estavam na dúvida se eles deviam fazer incorporação imobiliária ou não. E não tem nada a ver com regularização, tá? É só porque eu lembrei disso, eu acho que vale a pena eu comentar. E aí eles me perguntaram: Carol, eu não quero vender as unidades, eu quero alugar. Aí eu virei pra ele e falei assim: seguro morreu de velho. Hoje você quer alugar. Daqui 30 anos talvez você queira vender. Então, se você já constrói um prédio e esse prédio já tem RI, já tem registro de incorporação, e já tem individualização das matrículas, já é um condomínio edilício, né, com as unidades autônomas individualizadas e cada uma com sua fração ideal, tudo bonitinho, com a DNBR preenchido, tudo bonitinho, você tem liquidez. Então você pode, daqui 10 anos, vender um apartamento e manter o resto. São 20 apartamentos, Carol, são 10 apartamentos. Eu posso manter 9 apartamentos locados e vender um, porque eu tive, né, uma gripe financeira aí, eu precisei de um fôlego financeiro. Então eu vendo uma unidade, né? Então, incorporação imobiliária te dá liquidez quando você tem um patrimônio e você às vezes quer se desfazer de uma única unidade. A mesma coisa quando eu falo para regularização. Ah, Carol, eu tenho um imóvel lá, mas ai, não, isso aqui é imóvel de família. Meu avô que passou isso para minha mãe, que passou isso para mim. E é chácara, que eu vou no final de semana, não tenho interesse em fazer nada com isso. Seguro morreu de velho. Hoje essa área é uma área de chácara. Daqui 15 anos, talvez essa área vire uma área de expansão urbana que você pode verticalizar e que vai virar uma fortuna. Só que para você regularizar essa área daqui a alguns anos, provavelmente vai sair mais caro. Então, é interessante você ter essa visão de futuro também, né? Regularizar um imóvel hoje faz com que esse imóvel tenha liquidez e que tenha possibilidade de ser utilizado para incorporação imobiliária, tá? Então era isso que eu queria chamar a atenção para vocês hoje, que o incorporador pode sim comprar um imóvel que não está regularizado e puxar para ele esse perrengue de regularizar, porque às vezes é numa região muito boa e vale a pena ele colocar a mão no bolso, comprar esse imóvel às vezes à vista e correr atrás dessa regularização, porque é um lugar que vai dar um VGV para ele incrível. Então, obviamente, ele vai fazer uma análise de viabilidade econômica para ver entre o risco de esperar essa regularização e eu pegar esse terreno, a conta fecha. Ou pessoas que trabalham com venda de terrenos e venda de imóveis antigos, né? Revenda. Vale a pena ele começar a pensar em montar parceria com arquiteto e engenheiro para fazer a regularização desses imóveis, para eu conseguir pegar esse imóvel e vender para um incorporador. Porque o incorporador, para fazer incorporação imobiliária, ele tem que registrar no cartório de registro de imóveis o produto que ele está querendo lançar. E uma das exigências que a gente tem para fazer o registro da incorporação é estar num terreno regularizado. Então, hoje, volto a dizer, existe uma tendência das prefeituras em facilitar a regularização dos imóveis. A prefeitura não está querendo penalizar, é óbvio que não tem almoço grátis, você vai ter que pagar por isso, né? Mas as prefeituras cada vez mais estão vendo isso como uma oportunidade para aumentar a arrecadação a partir do momento em que você pega um terreno que estava completamente irregular e você regulariza esse terreno, esse imóvel, e passa a ter uma cobrança de IPTU condizente com o que está ali dentro. A prefeitura ganha, e a partir do momento que a gente pega aquele terreno que tinha uma obra, um esqueleto, um prédio antigo, a gente vende esse terreno para o incorporador e o incorporador produz um produto muito bom, existe a valorização da região, então é um ganha-ganha. Todo mundo é beneficiado, o dono do terreno, porque ele consegue vender mais caro, a cidade, porque deixa de ter aquele estraga-bairro naquela região e passa a ter um produto novo, um produto mais adequado para o mercado e para o cenário atual. E, obviamente, o corretor de imóveis que passa a vender potencial de negócio e não mais terreno. Então, é um ganha-ganha você trabalhar com regularização de imóveis a partir do momento que você faz com que os imóveis sejam mais valorizados
e aumente a liquidez desse terreno, porque você pode fazer a venda para financiamento do imóvel e com isso, obviamente, colocar esse terreno de volta para o mercado. Então era isso que eu tinha para hoje. Na quinta-feira a gente vai falar sobre qual o melhor momento para comprar um terreno e se eu devo pagar esse terreno em permuta ou em dinheiro. A gente vai falar sobre isso na quinta-feira. Então é isso, gente. Obrigada pela participação de vocês. A gente se vê na quinta-feira. Tchau!